Boa noite, meu povo lindo! Mais uma viagem eletrizante às segunda-feira, às 20 horas. Não esqueça, coloque seu telefone para despertar, porque vamos viajar. Coloque seu capacete, seu cinturão, hein? Vamos viajar com Cíntia Tanuri por Gênesis, conhecendo um pouco mais dessas palavras que liberta a gente, nos traz cura. Então, muito boa noite para você que está aqui, que está assistindo agora, que vai assistir depois. Vem para cá, minha irmã Cíntia Tanuri, porque agora é hora de eu relaxar, que eu vou entrar na viagem, hein? Amém! Boa noite! Coisa boa estar aqui. Quando a gente chega aqui, Deus revigora as forças. A gente fica como? Como a Mônica só gosta de falar, eletrizada. Porque a viagem é eletrizante. O Senhor nos enche dessa alegria, dessa disposição em mergulhar nessa palavra e aprender mais com Ele. O áudio tá bom aí, Mônica? Me diz aqui. Tá legal o áudio ou tá cortando? Ah, tá. É porque deu a impressão que estava dando umas paralisadas aqui. Então, muito obrigada pela sua companhia, Lu, Laninha, quem mais estiver por aí, que eu não consigo ver todo mundo. Obrigada por você que está aqui agora, conectado comigo. E você que virá assistir esse vídeo depois. E Mônica Souto, minha anfitriã linda, mais calorosa do mundo, como é gostoso ser acolhido por você. Mas vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo essa direção da palavra que ele mesmo inspirou homens a escrever, deixou registrado para mim e para você. Vamos pedir a ele a condução nessa viagem. Pai querido, nós te adoramos por esse dia que o Senhor preparou, para que estivesse mais uma vez aqui, reunidos juntos, nessa conexão do alto, ligados com o Senhor na sua palavra, pelo seu Espírito, que ilumina a nossa mente, que nos faz compreender, que provoca em nós sede, fome de aprendizado, de saber mais do Senhor, dos seus feitos maravilhosos ao longo da história que impacta a nossa vida até hoje. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos conduzido até aqui, no capítulo 38 de Gênesis, e por tudo que nos espera nesse livro, onde o Senhor conta a história do seu povo, o povo que deu início a tudo isso nessa caminhada, nessa jornada com o Senhor, até chegar em nós. Porque hoje nós somos contados como os filhos e as filhas do Senhor, o grande Israel do Deus vivo espalhado sobre a terra. Nós te adoramos por isso, te damos graças e pedimos ao Senhor, fala conosco hoje, ensina-nos mais de ti. É o que nós te pedimos em Amém, amiga Guimarães. Eu não sei se fui eu que paralisei aqui, tá normal aí, gente? Eu tô com a impressão toda hora que tá parando. Tá Acho que foi a tranquilo, minha, Mônica? Cíntia. Acho que foi a minha que deu uma paralisada aí. Então tá, beleza. Então vamos seguir. Que essa internet nos ajude. Vamos lá. Então, em Gênesis 38, como eu falei na última quarta, chegamos aqui no hiato. O que é o hiato, gente? Né? O hiato é quando tem uma fissura, uma abertura num corpo inteiro. No sentido figurado, é quando tem aí um intervalo, uma lacuna, alguma coisa que se abre no meio de algo que é inteiro, um parênteses, né? E é isso que acontece aqui em Gênesis 38. Moisés está narrando a história de José. A gente está empolgada ali, está todo mundo ali, ó, curioso, né? José está sendo levado para o Egito como escravo. Ele está ali sendo vendido. Finalzinho do capítulo 37, a narrativa vai nos contar isso. Vendido para um homem importante ali no Egito, né? Um oficial da guarda real. E aí, de repente, Moisés abre esse ato na história para contar uma história paralela à de José, do irmão dele, Judá. E Judá, nada mais, nada menos, quem é Judá? Aquele que teve a ideia de vender José para o Egito. Ele que fala assim, peraí, mas a gente não ganha nada matando ele, se livrando, a gente só vai se livrar dele, mas a gente pode se livrar dele e ainda ganhar um dinheirinho, embolsar um dinheirinho aí. E aí ele fala, então vamos vender, a gente fica livre dele e ainda ganha um trocado com isso. E aí, depois de tudo que nós
lembramos aqui, comentamos na última quarta, né? A dor de Jacó, da perda, né? Esses irmãos ali, a frieza deles ao fazerem aquela barbárie com o irmão, e depois eles terem que conviver com essa dor toda. Então, Moisés vai dizer que nesse mesmo tempo, é o verso 1 aí, ó, por essa época, Gênesis 38:1, Judá deixa os seus irmãos e passa a viver ali num lugar chamado Adulão, na casa de um homem chamado Ira. Lá, nesse lugar, ele vai conhecer uma mulher, a filha de um homem chamado Suá, vai casar com essa mulher. Essa mulher, ela é uma estrangeira, ela é uma cananeia. Ele vai casar com ela mesmo sabendo que era algo que fugia dos padrões, dos princípios estabelecidos de Deus para o povo dele, né? Ele casa com uma mulher que é estrangeira, que não é do povo de Deus, e com ela ele vai ter 3 filhos. A gente falou o nome deles aí. A Bíblia só tem nome bonito, né, gente? Fala sério. Eu, o primeiro, mais velho. Onã, o segundo, e o último, caçula, sei lá. E ele vai ter esses 3 filhos, então, com essa mulher. A gente falou aqui que os historiadores concordam, dizendo, né, que tem que ter uma explicação para isso. É uma coisa aparentemente fora do comum. Ele sai da casa do pai dele, né, onde ele é ali herdeiro, onde ele tem todo o conforto, ele é filho, e ele vai morar distante. A gente entende que possivelmente pode ser porque ele não conseguiu conviver com seu próprio remorso, vendo o sofrimento do pai, né? Ou então o coração dele já estava tão endurecido, tão perdido, que ele quer realmente viver tudo isso que se vive fora do arraial, onde Deus governa ali, né? Na casa de Jacó, onde Jacó tenta lidar com os filhos debaixo dos princípios de obediência a Deus que ele herdou do seu pai Isaac e do seu avô Abraão. Então, a gente vê Judá saindo fora disso tudo, escolhendo um outro caminho, um outro estilo de vida, diferente. E a gente imagina, né? A gente pode imaginar, pelo relato da história que está desenrolando aqui, que esses filhos eles não são criados debaixo desses princípios. Porque a gente vai ver que no relato o próprio Deus vai dizer que desagradou totalmente do filho mais velho e do segundo filho dele. Vai falar do caráter deles. Isso incomodou a tal ponto o Senhor que Deus ele reage ao tipo de pessoa que se tornou esses filhos. Então a gente dá a entender, né, por essa história, que esses meninos não tiveram contato com Deus, Criador dos céus e da terra, que eles não desenvolveram uma fé nesse Deus, que eles passam a viver como as pessoas viviam ali naquela região. E a gente sabe que os cananeus eram pessoas violentas, pessoas que desagradavam a Deus de várias formas. E a gente entende, então, que esses filhos de Judá passam a viver dessa forma. Quer ver por quê? Olha só, quando ele se casa com essa moça, que eu falei que esse nome é importante para a gente, hein? Essa história que vai desenrolar por causa dela também, Tamar. A gente vai ver isso aí, olha, no verso. Deixa eu me localizar aqui. Verso 6. Judá, ele vai então escolher uma mulher chamada Tamar para o seu filho mais velho, Essa mulher vai ser mulher de Deus. A partir daqui, ela entra diretamente agora como povo de Deus, Tamar. Mesmo sendo uma improvável, uma estrangeira, essa história toda bagunçada, que vocês vão ver que ela é muito louca até o final aqui, vai dar uma reviravolta e a gente vai dar um salto aqui. Eu já quero saltar com você aqui para Mateus capítulo 1. Por favor, abre a sua Bíblia, se você estiver com a Bíblia aí. Porque essa mulher estrangeira que vai casar com esse menino e que vai viver um monte de coisa, ela já entra direto no registro da genealogia de Jesus. Uma improvável total, gente, porque é uma história muito louca. A gente vai ler aqui em Mateus 1, no verso 3. Judá, mesmo diante de tudo que ele fez,
Ele, por causa de ter engravidado essa mulher, que vocês vão ver que ela vai se engravidar do sogro. Olha a bagunça! Ela casa com o filho, mas ela vai ter um filho do sogro. E esse menino, os dois, né, que vão ser gêmeos, vão entrar na genealogia direta de Jesus. Está escrito aí na sua Bíblia e na minha, em Mateus 1, versículo 3. Judá gerou Pérez, ou Pérez, como muitas traduções dizem, e Zerá, cuja mãe foi Tamar. E é muito interessante, eu quero fazer essa pausa aqui em Mateus, por quê? Aqui vão aparecer 3 mulheres que passam a ser contadas como povo de Deus sendo estrangeiras. E o Espírito Santo faz questão de que o nome delas seja registrado na genealogia. Por que eu estou falando isso? Porque não era comum. Porque o registro era feito pelos homens, o nome dos homens. Não era comum que a mulher entrasse, muito mais ainda estranho, porque estas mulheres citadas aqui não são judias, são estrangeiras e totalmente improváveis. Pessoas que diriam assim, mas como essa mulher está aí? Como assim? Então, logo depois, no verso 4, se você ler comigo, vai dizer: Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. E no 5 vai dizer: este gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, a segunda improvável. Raabe, uma prostituta, entra também na genealogia direta de Jesus. E no verso aí, no mesmo verso 5, vai dizer: Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth também, uma estrangeira, uma improvável, entra na genealogia direta de Jesus. Mateus, então, está narrando aqui. E essas mulheres, elas são citadas. O nome delas fica registrado aqui. A gente vê a misericórdia e a graça. Então, essa história toda maluca, que a gente vai ver o final dela aqui, que a gente fala assim, gente, mas da onde que é tanta confusão numa história só? A gente pode apurar aqui já a misericórdia de Deus. Uma graça, um favor, porque Deus não depende de mim e de você. A vontade dele é soberana e ele faz como lhe apraz. E ele faz esse tipo de coisa que a gente está vendo aqui, justamente para dizer que ele é Deus e que ele não despreza as pessoas como a gente. Ao contrário, onde nós só vemos impossibilidades, Deus vê potencial. E Deus faz acontecer, para que a gente saiba que é pelo poder, a graça e a misericórdia dele. Mas voltando em Gênesis 38, a gente vai ler no verso 7. O Senhor reprovou a conduta perversa de ele. Esse filho mais velho foi reprovado. Conduta perversa. No hebraico vai falar de um homem totalmente repugnante. É como se fosse alguém assim nojento, repugnante aos olhos do Senhor. Uma conduta totalmente contrária a tudo que Deus preza de valor. Então, esse homem chega ao ponto de provocar isso no próprio Deus, uma reprovação. E diz que, então, ele morre, né? Em algumas traduções diz: o Senhor tirou o fôlego dele. Esse homem vai morrer e não vai deixar herdeiros. Deixa uma viúva apenas, que é Tamar, sem filhos. E naquela época, como eu já disse várias vezes aqui, o homem tinha valor por causa dos filhos, da sua descendência. E existia ali um costume no Oriente Médio, né? A lei do levirato, que era o seguinte: morreu o homem lá e não deixou genealogia, não deixou herdeiros, o irmão deveria, então, se casar com a viúva, e os filhos que nascessem desse casamento era para honrar esse irmão que partiu da terra sem deixar herdeiros, para que o nome dele fosse honrado, porque no entendimento deles, um homem só teria honra se ele deixasse descendentes. Então, o que acontece? Judá vai chegar para o segundo filho dele, Onã, e vai dizer: olha, você vai cumprir, então, né, a lei do levirato, e você vai tomar Tamar por esposa.
E assim fez. Mas o que aconteceu? Onã sabia que a descendência não ia ser dele. E o primeiro filho, que é aquele primeiro que vai ser o primogênito, que vai herdar tudo, ele não levaria o nome de Onã, levaria o nome do irmão dele, de E, já estava morto. E ele não quis isso. Ele disse: eu vou fazer filho nela e ele vai levar o nome do meu irmão. Não vou fazer. Então, o que ele fazia? Todas as vezes que ele tinha relação com Tamar, ele deixava o sêmen cair na terra, para que ela não engravidasse. Ele jogava fora. Ele não deixava que o sêmen gerasse filhos em Tamar. E o que é que Deus, diante disso, vê? Olha só o que diz aí, olha, no verso 9. Ele sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência. Versículo 10, olha aí como o Senhor viu essa atitude dele. O Senhor reprovou o que ele fazia. Por isso também lhe tirou o fôlego. A vida dele também foi curta. E por causa do egoísmo dele, por causa dele estar fazendo justamente o que aquele princípio pedia, ele estava fazendo o contrário. Não vou dar filho, não vou gerar filho nela, já que não vai ter o meu nome. É a questão do orgulho. Se não é para carregar o meu nome, eu não vou contribuir aqui, não vai ter filho. Era o que ele estava fazendo. Então, e quando Deus, e é tão interessante que, olha só, Deus já tinha tudo traçado, meu povo. Essa genealogia que nós lemos viria dele, de qualquer forma. O primeiro não gerou, o segundo não gerou, mas a genealogia foi garantida da mesma forma, porque assim já era nos planos de Deus. A gente vê quando tudo parece que está dando errado, está dando um enrosco, mas a história vai se desenrolando e o Senhor vai agindo por meio dela, com graça e poder, para que se cumpra os planos perfeitos dele. Olha só, às vezes na contramão, hein? Que a gente fala assim, meu Deus, como é que Deus está nisso? A gente pergunta para Deus, como Deus está no meio de uma bagunça dessa? E ele diz, eu sou aquele que usa as coisas que não são para confundir as que são. Eu sou aquele que usa as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Sabe por quê? Porque é assim que Deus é glorificado. Para que ninguém bata no peito e diga assim, ó, porque eu sou certinho, eu sou bom, eu sou tal, eu fiz isso, foi pelo meu mérito. Não, foi tudo graça de Deus. Onde só tinha abundância de pecado, Deus faz superabundar bondade, graça e favor. Então vamos lá. O que é que vai acontecer então? Ele morre o segundo filho. Disse então Judá a Tamar: more como viúva na casa do seu pai, volta para a casa do seu pai, fica como viúva. Então ela teria que ficar vestida de luto perpétuo ali. Todas as mulheres tinham uma vestimenta de viúva, hein, Mônica? Saía na rua, todo mundo sabia que era uma viúva. E uma viúva não tinha valor nenhum naquela cultura. Você não vai poder aceitar nenhum convite de casamento de ninguém. Você vai se manter assim. Era assumir, era assinar um voto de pobreza e de humilhação, literalmente. Volta para a casa do seu pai, fica nessa condição aí. Eu tenho mais um filho, mas ele ainda não tem idade. Quando ele tiver idade para casar com você, você vai esperar o menino crescer. Quando ele tiver idade para casar com você, aí ele casa com você e vai honrar o nome dos dois outros filhos que morreram na descendência que ele der a você. E foi então essa a proposta de Judá para sua nora, e ela sim fez. Mas o que Judá pensou? Judá pensou assim, ó, ele também poderá morrer. Tá aí no verso 11, como os irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Ele falou isso com ela, mas na cabeça dele ele pensou só que eu tô falando, mas não vou cumprir. Eu estou fazendo uma promessa que eu não tenho intenção de cumprir.
Judá, então, aqui, ele já enche ela de esperança, mas no coração dele ele pensou, não, essa mulher, 2 filhos meus morreu com essa mulher, eu acho que ela tem uma maldição com ela, alguma a viúva negra tem algum problema com ela. Eu não vou dar meu terceiro filho. Eu tinha 3, agora eu só tenho um. Eu não vou dar o terceiro para casar com ela. Então, ele, no coração dele, aí, ele pensou: olha, ele também poderá morrer como seus irmãos. E aí ele manda Tamar para a casa dos pais dela, com essa sentença de viuvez sobre a vida dela. E era algo muito pesado de uma mulher carregar naquela época. Na época em que a gente vai ver lá já na cidade de Jope, né? Uma mulher que fica muito conhecida, e Dorcas. Lembra da história de Dorcas, meu povo? Dorcas que costurava, fazia vestes para as viúvas ali daquela cidade portuária, porque as mulheres viúvas, se elas não tivessem filhos, ou elas mendigavam ou se prostituíam. Era uma vida muito dura, terrível. Ninguém queria uma viúva na casa, ninguém convidava para festa, uma viúva não podia sonhar com nada, não tem expectativa de futuro nenhum. Era esse o destino. Então, ela só tinha honra se ela tivesse esposo. Não tendo esposo, os filhos eram a honra da mulher. Não tendo filho, coitada, não tinha valor nenhum. Itamar vai para ali com aquela sentença, volta para a casa dos pais como um fardo, né? Vamos dizer assim, a ser carregada ali, com mais cheio de esperança ainda, porque o sogro falou: calma, o menino vai crescer, vai virar homem e vai se casar com você. Você não vai ficar assim. Mas ele fez uma promessa falsa ali, ele não tinha intenção de cumprir. O que aconteceu? Verso 12. Tempos depois, morre a mulher de Judá. É tragédia em cima de tragédia na vida de Judá. Morre o filho mais velho, morre o segundo, e depois morre a mulher. Então, Judá aqui está de luto, né? E ele vai para ver uma festa, era uma celebração ali dos tosqueadores do rebanho, em Tima, com o seu amigo Ira, aquele que ele foi morar na casa dele logo no início da história. Essa celebração, de quando chegava a época de tosquear as ovelhas, era feita uma festa. E essa festa é uma festa pagã. O que acontecia geralmente nessa festa? Rolava de tudo nessa festa. De bebida, de muita dança, e tinha prostitutas ali também, que eram como se fossem prostitutas do templo, né, de adoração a outros deuses. Então, misturava a religião daquele povo com prostituição. Era como se, ao prostituírem, aquelas mulheres estivessem oferecendo um culto ao Deus delas. Olha só a loucura desse negócio. E Judá, então, sobe para essa festa. Ele já estava viúvo aí. Ele ainda estava no período do luto dele, né? Pela perda da esposa. E no verso 14, no verso 13, olha só o que vai acontecer. Quando avisaram Tamar, Tamar estava naquela expectativa, gente, contando o tempo. A gente não sabe quantos anos tinha, sei lá, mas ela estava contando os anos para ele se tornar um homem e ela sair daquela situação de viúva, daquela situação de desprezo, daquela situação de uma mulher em abandono, né? Humilhada. Então ela vivia para isso, esperando essa promessa se cumprir. Imagina a expectativa dessa mulher. E aí, quando chega a notícia que o seu sogro está indo para lá, para tosquear as ovelhas, o que ela faz? Ela troca as vestes de viúva, porque uma viúva era reconhecida em qualquer lugar onde ela estivesse. Ela tira aquelas roupas, ela cobriu com um véu para disfarçar, para ninguém reconhecer que era ela. E ela sentou na entrada daquela cidade onde estaria acontecendo aquele grande evento. Ela senta ali e se passa por uma prostituta. Olha o que Tamar vai fazer. Que loucura! Ela senta ali, nessa altura ela já tinha entendido, se lá tem idade, já é homem para casar. O meu sogro não vai cumprir a promessa, ele vai casar com outra mulher e eu vou terminar dessa forma.
E se ela tivesse um relacionamento com outro homem, sabe o que acontecia? Ela era morta, como adúltera. Ela tinha que ser queimada viva. Então, existia uma sentença sobre ela de toda forma terrível. Certamente ela era muito jovem, porque as mulheres naquela época eram dadas em casamento muito jovens. Então, pense uma mulher jovem, cheia de sonhos, uma sentença dessa sobre a vida dela. Então, ela tem uma ideia mirabolante. Eu vou sentar ali na entrada, junto a duas fontes, Tamar se senta ali, ela se veste com aquele véu, se disfarça e fica no caminho. Ela fez isso porque viu, olha aí no 14 ainda explica, ó, porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não tinha sido dada em casamento a ele. Quando a viu, Judá pensou que ela fosse mesmo uma prostituta, porque ela estava com o rosto coberto. Não sabendo que era a sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: Vem cá, eu quero ficar com você. O que eu tenho que te dar para me deitar com você? Eita, que bagunça! Olha que enrosco! O sogro, sem saber, faz a proposta para a nora, achando que ela fosse uma prostituta. E ela vai dizer, né? Ele disse: Eu vou te mandar um cabrito do meu rebanho. Vocês acham que isso era pouco? É não, meu povo, um cabrito valia muito. Ele faz uma boa oferta para ela. Se você ficar comigo, se deitar comigo, eu mando do meu rebanho um cabrito para você. Mas ela pede uma garantia. E aí ela fala assim: Eu quero que você deixe comigo uma garantia. E aí Judá vai perguntar para ela, no verso 18, que garantia que você quer? E ela respondeu: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. E ele, querendo ficar com ela, ter relação com ela, ele entrega para ela. O que era o selo e o cordão? Existia um cordão que eles penduravam no pescoço com selo, que esse selo era a marca, né, como se fosse um brasão, um registro que eles colocavam em tudo, tanto nas cartas como em outras coisas, para saber assim, ó, isso aqui veio de Judá, olha o selo dele aqui, olha a marca dele, o registro dele aqui. É como o seu registro aí, você não tem aí uma logo, hoje a gente tem a logo, né? Naquela época era esse selo. Toda carta, todo documento que era enviado à distância, algo importante, os reis selavam com seu brasão. Ali era algo que todo mundo sabia que era de propriedade real. Então, o selo falava da propriedade de quem pertencia àquilo ali. E esse selo ficava num cordão. Então, ela pede o cordão com o selo, para dizer assim: não tem nada falsificado aqui, está tudo junto, veio com o seu cordão. O cajado também falava da autoridade de um homem naquela época. A maioria dos cajados tinham também algo desse selo ali, né, na parte superior dele, um desenho, uma marca que indicava de quem era o dono daquele cajado. Então, ela, muito ali perspicaz, pede duas coisas que garantia inconfundivelmente que era dele. E ele entrega dessa forma, achando que estava entregando a uma prostituta, queria mandar o cabrito depois e ela devolveria o que era dele. O que acontece? Ele então fica com ela e ela engravida do sogro Judá. Fica grávida. E quando ele volta, ele pede os amigos dele ali da cidade, daquele lugar, porque ele também não podia ser visto como uma prostituta, ele estava no luto, ele tinha perdido a mulher, ele está todo enroscado na história. Tá ficando, ele sabia que as prostitutas daquele lugar, elas faziam isso como um culto de adoração a outros deuses. Então ele estava quebrando vários princípios de Deus e de honra de um homem. Então ele estava totalmente errado. É aquela. A gente não pode dizer uma pulada de cerca, porque ele já era viúvo, mas aquela esparrela que ele caiu assim, total de desonra, né? Em tudo que ele entendia, ele sabia que era errado.
E aqui, então, ele pede, né, aos amigos para levar ali o que ele devia à prostituta. E ele diz: onde está a prostituta cultual? Cultual, essa palavra aí é justamente por isso, porque elas eram consideradas como essas mulheres que sacerdotisas. Olha, o trem era tão feio que era como se fosse uma sacerdotisa daqueles deuses estranhos, e elas estavam se prostituindo para prestar um culto para o deus delas. Então, ele pergunta: onde é que estão as prostitutas cultual, que costumam ficar à beira do caminho? E eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Eles disseram: elas não ficam aqui. Peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Elas não ficam aqui, não. Você falou, não. Assim, ele voltou e disse: bom, eu não a encontrei. Né? Os homens do lugar disseram que não há nenhuma ali, que fica ali, cultual. Então, Judá disse: fique com ela o que eu lhe dei. Ele está dizendo assim: ó, eu não quero carregar o peso de ficar devendo para a moça. Mais ou menos isso. Ele está todo errado, mas ele não quer ficar com o pecado de não pagar o que ele devia para a moça. E aí ele diz: olha, então fique com ela o que eu entreguei para ela, né? E sem saber, ele não tinha noção de que era Tamar. Ele diz: não quero que nos tornemos motivo de zombaria. Afinal de contas, eu ia mandar para ela o cabelo, mas eu não a encontrei. Então, ele não queria que corresse por aí dizendo: olha, Judá, aquele homem e tal, de posses, né? Ficou comigo e não me pagou. Ele não queria virar zombaria no meio do povo. Mas ele disse: eu procurei ela para entregar o cabrito que era devido e não a encontrei. O que acontece nesse meio tempo é que cerca de 3 meses depois, chega a notícia para Judá: Judá, sua nora está grávida. E aí o negócio fica feio. Sua nora, e o povo vai dizer mais, em as línguas, sua nora se prostituiu, sua nora adulterou e ficou grávida. O que é que Judá falou? Condenação para ela máxima. Uma adúltera, traga-no para fora e queime-na, queimem viva. Era o que se fazia. Então, ele nem para pensar. Ele falou com ela, mentiu para ela, né? Fez um acordo que ele não ia cumprir, que ele ia dar o filho mais novo para se casar com ela. E agora que chega a notícia que ela está grávida, ele falou: opa, tô livre, total, porque agora ela vai ser queimada viva. O que acontece? Quando ela estava sendo levada para fora para que fosse executada a sentença, ela espera isso tudo, hein? Ela estava com tudo pronto. Quando ela já está sendo levada lá para fora para ser morta, ela manda um recado para o sogro: por favor, diga para ele que eu estou grávida do homem dono destas coisas. A quem pertence esse homem? Este é o pai daquele que eu estou gerando no meu ventre. Diga para ele só isso, por favor. De quem é o filho que eu trago no meu ventre? É do dono disso aqui. E ele acrescentou, né? Vejam se o Senhor, ela falou, vejam se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Uau! Tudo que Judá não podia imaginar. No verso 26, Judá reconhece e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue o meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Ele ali se humilha e diz: ela foi justa, eu não. Ela fez isso, ele entendeu que ela fez isso porque ele não tinha cumprido a promessa de dar Selá para ela. Ele nunca mais voltou a ter relações com ela, ela não foi morta, mas ela passa a ser honrada a partir daí, como a mãe dos filhos de Judá. 3 minutos, não acredito! Meu Deus, que tempo que boa! Mas aí, então, quando chega a época dela dar à luz, ela vai estar grávida de gêmeos. Eita, que tem muitos gêmeos nessa família, hein? O pai, né, de Judá,
ele é gêmeo, né? E agora, de novo, ele vai dar à luz, ela vai dar à luz a gêmeo. E a parteira, quando está ali no meio do parto, acontece mais uma cena muito diferente de tudo que você já ouviu. Uma das crianças coloca uma mão para fora, na hora do nascimento. E a parteira corre e marca aquele bracinho ali, ó, com um fiozinho vermelho, para dizer: esse foi o primeiro a querer sair do ventre. Mas a criança revira no ventre e nasce o outro primeiro, sai o outro primeiro. Então, o que colocou a mãozinha ali para fora, que vai levar o nome de Peraz por causa disso, eles vão dizer: ó, ele fez com que se garantisse de alguma forma que ele seria primogênito. Marcou o bracinho dele aí. E depois saiu o irmão, né? Que, aliás, o Perá foi o que saiu sem a fitinha, e depois saiu o com fio vermelho no pulso, que deu o nome de Será. E o que termina aqui a narrativa desse capítulo? E o que isso quer dizer? Mais uma vez, Deus vai fazer a mesma coisa. O segundo vai ser maior que o primeiro. Da mesma forma como aconteceu com Esaú e Isaac, pai de José, pai aqui, avô dessas crianças, né? Esses gêmeos também vão repetir a mesma história. O mais novo vai também se destacar na frente do mais velho. A gente vê que Deus parece que tem um negócio com isso, né, gente? E eu quero encerrar com um versículo que está lá em 1 Coríntios 15, no versículo 45, 46. Porque quando a gente vê um padrão repetitivo da parte de Deus em relação a isso, a gente precisa. Peraí, o que Deus está querendo dizer com isso? E olha só como está nesse versículo. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, referindo a Jesus, um espírito vivente. Não foi o primeiro que veio antes, o natural, mas o espiritual. Sempre o Senhor quer mostrar essa diferença entre o natural e o espiritual. Deus escolheu entre os irmãos gêmeos ali, ele falou: ó, 2 nações no seu ventre. Tem 2 nações aí. Tem Isaac e tem Esaú. Mas ele escolhe um para dar continuidade à história dele. E aqui, novamente, nessa história dos gêmeos, de novo, o mais novo, ele vai sobressair ao mais velho. E aqui, como nós lemos em Coríntios, Paulo fala assim: